Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui nos sustentou o Senhor, Ele é aquele que não tosqueneja, Ele é aquele que nos guarda. Grande é a sua fidelidade. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Grandioso é Ele. A misericórdia, a benignidade é o fato dos filhos de Jacó não serem consumidos, porque Ele é longânimo, Ele é misericordioso e benigno, mas Ele clama que a Bíblia diz que no interior de cada ser humano há um desejo pela vida eterna, né? E é necessário para alcançar aquilo que Ele é rico, a honra, a glória e a imortalidade, é necessário ter a vontade, né, de reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador de sua vida. E então perseverar segundo a sua doutrina, o Evangelho, a doutrina pura, sem hipocrisia, aonde Ele sempre nos ensina: acautelai-vos do fermento dos fariseus, acautelai-vos da hipocrisia, porque há no meio de nós muitos falsos profetas, o anticristo, aqueles que se opõem à verdade, muitas vã teologia, a qual Ele nos ensina: não envolveis em vãs debates teológicos. Mas também Ele disse que haveria divergência entre alguns para que fossem conhecidos escolhidos. Muitos são chamados e pouco os escolhidos. Não podemos ser influenciados segundo o padrão deste mundo. Não amoldeis segundo o padrão deste mundo, mas sede renovados segundo a sua força e o seu poder, através do seu Espírito, produzindo em nós os bons frutos. Ninguém se produz bons frutos por si mesmo. Somente através daquele que venceu o mundo, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Grandioso é Ele, grandes são seus feitos. Agindo Ele, ninguém impede. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A que Ele fecha também, ninguém abre. Ele tem a chave da morte, do inferno. Ele tem a chave de Davi, do qual está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. Ele julga com a justiça, com a equidade. Do pecado, porque não conhecer, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amantes das trevas o rejeitaram, porque a luz expõe as suas más obras. Aqueles que estão destituídos da sua glória, aqueles que palavras destituídas de sabedoria, que não têm poder nenhum. Porque aqueles que perseveram segundo o autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus, são palavras acompanhadas do poder, da autoridade, quando há liberação da palavra, segundo o seu Espírito, porque não falamos de nós mesmos, falamos aquilo que o Espírito coloca em nossa boca. E assim, quando Ele nos utiliza com graça e com sabedoria, porque também não gloriamos a não ser em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos Ele nos aperfeiçoa, a sua graça nos basta. Pela graça sois cumpridores, porque Ele cumpriu, Ele é o elo da perfeição. Já pela lei estáis reprovados, porque se tropeça em muitos pontos e está acometido de desobedecer a todos os mandamentos. Mas nós seguimos segundo o Espírito opera em nós, o Espírito com a ascensão de Cristo, outro advogado, a promessa
de qual a Bíblia diz que os pais converteriam o coração dos seus filhos e os filhos aos pais. Caso isto não ocorra, ele disse, está escrito, eu ferirei a terra com desgraça. Temos visto hoje, devido justamente pelos filhos da desobediência, vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Porque são apacentadores de si mesmos, são aqueles que fazem discípulos para si, gostam de ser vistos por homens, gostam de receber honra e glória de homens. Mas como Jesus disse, nós como o seguimos, ele nos ensina, não buscai honra e glória de homens, porque se assim procederes, nada sois. Nem ele mesmo buscou glória de si mesmo. Até os anjos, quando alguns homens se prostravam diante dele, eles diziam, não façais isso, nós somos os seus conservos, ajoelhe, proste diante daquele que é digno. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e dá a paz àqueles que o perseveram segundo a sua santa teologia. Até mesmo aquele anjo que ali o Senhor reenviara porque contendia com o corpo de Moisés, ele disse, o Senhor te repreenda. Ele não usou da sua autoridade. Assim, nós somos daqueles que falamos em nome de Cristo, falamos em nome de Jesus. E ele diz, tudo aquilo que ligares aqui na terra será ligado no alto dos céus, tudo aquilo que desligare aqui na terra será desligado no alto dos céus. Tudo em conformidade com o seu Espírito, que dá ordem aos anjos a nosso respeito, que nos livra de todo o mal, porque vivemos num mundo agonizante, operando os dons segundo o amor, que é a forma correta de operar, no mundo agonizante, no esfriamento do amor, na apostasia, onde a Bíblia diz que muitos, como está escrito, temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastardes da pura devoção de Cristo tão rápido. Mas nós somos daqueles que perseveramos dia após dia, segundo o seu Espírito. Porque quando assim procedemos, somos vencedores em Cristo Jesus, somos imitadores. Ele disse, sede santos, se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, andai na justiça, a justiça do alto, porque a ira humana não produz a justiça do alto. Ele disse, ireis e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança. Amai os vossos adversários, que galardão tereis, orando somente por aqueles que vos fazem bem. Orando para que, e exortando para que aqueles que têm fome da palavra sejam fartos, para aquele que tem sede, está com a língua ressequida. Fazendo assim, nós acumulamos brasas sobre as suas cabeças. E em mais um dia perseverantes no amor, na reverência, no espírito da retidão, na sinceridade, do qual Deus sonda o intento do coração e da mente. Ali ele disse ao profeta Saul, quando foi ungir o rei Davi, e ali ele olhava os filhos, aparentemente, olhava o exterior, e Deus disse, eu não vejo como o homem vê, este já está reprovado. E até que chamou aquele que estava escolhido no campo a cuidar das ovelhas, o rei Davi, homem segundo o coração de Deus, andou todos os dias segundo o coração de Deus, exceto o caso de Urias e também daquele censo, pagou, houve consequências, aquilo que ele fez em oculto foi revelado e todo Israel ficou sabendo, porque está escrito que tudo aquilo que é dito nas trevas é revelado na luz. Quando chega à luz, nada fica oculto. Tudo que foi dito nas recâmaras, dentro dos quartos, é anunciado no alto dos telhados.
E assim ele está revelando, é um tempo onde ele diz que realmente vereis os que servem o Tissadique, o justo, ou os que seguem o rachão, o maldoso. Outra vez vereis aqueles que servem e os que não servem, aqueles que dizem em seu nome, mas não servem. Porque ele disse, né, quando os seus discípulos exortavam alguns que expulsavam demônios em seu nome, e ele disse, deixai-os, que tão logo aqueles que fazem algo em meu nome falarão mal de mim. Mas chegaria o tempo aonde falaria, né? Aquele que diz que o seu irmão é idiota, como pode amar a Deus, né? Porque dizendo que o seu irmão é idiota, a qual vê, como podeis amar a Deus, a qual não vê? Né? Aquele que amoda segundo o padrão deste mundo, aquele que ama o que há no mundo e o mundo não pode amar a Deus. E ele disse, aquele que não ajunta comigo, aquele que não colhe comigo, ele espalha. Né? É como a moinha que vem o vento e espalha. A Bíblia diz que aquele que trai o filho do homem seria melhor que amarrasse a pedra da moinha no pescoço e lançar-te ao mar. Ai daquele que trai o filho do homem. Seria melhor não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas. Por isso há mais esperança para o tolo do que para o insensato. Porque o tolo ainda pode alcançar a misericórdia, o arrependimento, né? E passar a viver de forma justa através da sabedoria do alto, porque o entendimento de próprios olhos não se dizia do mal, somente através do Espírito de Cristo que se alcança e se desvia do mal, anda em retidão, não anda nem para a esquerda e nem para a direita, anda em retidão, ele desvia do mal, né? E mais um dia que a gente continue perseverante, mais uma semana que se inicia, seguindo o Mestre, porque ninguém pode passar diante do Mestre. O Mestre mesmo nos ensina, né, que já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque vos tenho compartilhado tudo aquilo que sei do Pai, e como Ele nos ensina, para herdar o reino dos céus, muitos que o chamam de Senhor, Senhor, não herdarão o reino dos céus, porque somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Ele disse, é meu irmão, é minha irmã, será a mãe quando adentrar a Jerusalém celestial dos milhares e milhares de anjos. O noivo nos conduz até o marido espiritual. A mulher virtuosa, a unidade da fé, que será a coroa para seu esposo. E aquele que estiver na fé, que persevere até o fim, e ele dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vencer a grande tribulação, aquele que perseverar até o fim. Porque almejamos não as coisas terrenas, mas aquilo que é espiritual, que é do alto, as coisas do alto, porque quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, Ele nos acrescenta tudo que nos é necessário. Em mais uma semana que se inicia na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. O Evangelho, o alicerce já lançado, e cada um edifica com responsabilidade, porque aquele que edifica sobre o Evangelho é como um homem sensato que constrói a sua casa sobre a rocha e pode vir o que for que ele persevera, sem se gloriar, fugindo de vanglória, como Jesus disse, depois de haveres feito tudo, serve inútil aquele que lança mão do arado, ele não herdará o reino dos céus. Mas depois que fizeres tudo em oculto, fazei em oculto para que o Pai veja e os galardoe, se considere inútil, fazendo assim fugis de toda vanglória.
E em mais uma semana perseverantes, nós somos gratos até que nos sustentou o Senhor Jesus Cristo. Continua purificando o tempo sobre todo o mundo, derrubando as mesas do cambista, retirando toda vã filosofia, tudo aquilo que tem enganado e distanciado o povo de Deus, porque o Senhor é a verdade, é o único mediador entre Deus e homens. Derruba toda heresia, todos os altares idólatras. É o que nós pedimos em mais uma semana. Sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. É uma semana com fé em Cristo Jesus. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.